Nós não imaginamos que você está passando por esse processo. Nossa, e eu tô num momento... Um momento particular muito denso, assim. Muito... É engraçado, né? E a gente não consegue... A gente tem que separar muito bem o pessoal do profissional. Muito. Isso não pode chegar no meu profissional, né? Então eu tenho que continuar segura, eu tenho que continuar equilibrada, porque senão, se a gente desequilibrar, a gente desanda tudo. Mas ao mesmo tempo tem todo o trabalho pessoal de transformação particular que eu estou tentando, é uma tentativa. Estamos num processo. Quando que você iniciou esse processo? O que você fez para passar por isso? E tá gostoso viver tudo isso? Como está? Tá maravilhoso. Quando você descobriu que você precisava fazer essa transformação? Eu nem sei que transformação é essa, Não, tá? então vamos lá, eu vou contar assim. Eu tenho uma briga com a balança de muitos anos, de infinitos anos. E aí, eu acho que eu tenho uma história muito clássica de milhares de mulheres, né? Que vai no médico, toma um remédio, volta, faz um regime, aí engorda, ai, não quero mais, não sei o quê. Então, isso vem de muitos anos. Até porque eu falo que eu sou uma semi-idosa, né? Então, já tem muitos anos. Então, e aí, eu acho que a pandemia foi o auge. Eu cheguei num peso e numa condição física muito complicada. E eu precisava resolver minha vida. Eu não tinha mais condições de ficar daquele jeito. Né? Pessoais, eu não conseguia mais olhar no espelho, eu não conseguia mais ter essa... E aí começa a interferir nos outros, começa a interferir em organização, começa a interferir no dia a dia, a gente vai ficando muito para baixo, né? E eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu vou ter que mudar, a Camila vai ter que mudar. Não adianta mais a Camila buscar uma mudança em algo, um medicamento, um Ozempic, não adianta mais, porque isso não funciona. Porque a hora que a gente se libera disso, tudo aquilo volta. Eu preciso aprender a ser uma nova Camila, né? E aí eu comecei um processo, devagar e lento, um pedacinho de cada vez, uma pecinha de que eu fui colocando. A cada dia eu colocava uma coisinha a mais na minha vida, conforme eu me habituava com algum comportamento, eu punha mais um dentro das minhas limitações. E hoje, eu acho que tem um ano e meio que eu estou num processo mais árduo, que eu consegui entender psicologicamente, mentalmente, o que eu precisava e que eu realmente me dediquei. E eu estou chegando, eu acho que num caminho muito bom. E é engraçado que todos os aspectos, a gente vai organizando todos os aspectos da vida, não só o corpo, né? Eu acho que o corpo é um negocinho ali, né? É o que é visível. Mas todos os aspectos. Então, nesse processo, eu emagreci 35 quilos. 35 quilos. 35 quilos. E nós estamos falando de forma natural. Sem alimentação e exercício. Alimentação. Gente, para comigo aqui, minha amiga, que você está escutando isso agora. 35 quilos. E tem um detalhe, emagrecer de forma natural, alimentação e exercício, faz a gente ter menos flacidez, faz a gente ter mais disposição, porque eu fiz uma construção, estou em construção de um corpo, que eu estou buscando esse corpo. Mas assim, é uma construção, então o emagrecimento vem junto com essa construção, que eu estou aprendendo, estudando. Mas, porque se a gente emagrece de forma artificial, a gente fica com um monte de... Se eu tivesse perdido 35 quilos com uma cirurgia, por exemplo, eu teria um monte de coisa para corrigir, de pelo, de pele, né? Então, hoje eu posso falar assim, é a melhor forma de se conseguir. É muito difícil. Eu tô aqui imaginando. É muito difícil. Não, eu tô imaginando. E ninguém ajuda a gente, viu, Luciana? Ninguém. Porque todo mundo tem vida social. Você tem que começar a fazer escolhas na sua vida. Me fala desse processo. Nossa, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Adoro isso, gente. Qual foi a sua primeira mudança?
aquela que você falou, eu vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Que você comentou Eu que você foi comecei a gradativo. fazer exercício, musculação, uma vez na semana. Uma vez na semana. Uma vez na semana. Na verdade, eu vinha de um processo. O que aconteceu? Na pandemia, eu cheguei e falei assim: gente, eu trabalho tanto, eu tô tão cansada, que eu mereço beber, eu mereço comer. E eu entrei nesse merecimento falso, né? É um falso merecimento. É um falso Então, merecimento. a primeira coisa que, na verdade, eu tive que desconstruir e entender é esse merecimento. Porque esse merecimento estava destruindo a Camila. A gente não pode acreditar nesse merecimento, ele não existe, né? Então, ele dá uma saciedade momentânea, mas ele faz um estrago tão grande que a gente precisa entender. Então, acho que a primeira coisa que eu tirei foi esse merecimento. Falei, não, eu não mereço isso. Eu mereço ter o corpo, ser a mulher saudável Exatamente. que tá aqui, né, comigo. E aí, quando eu tirei esse merecimento, a primeira coisinha que eu consegui fazer foi fazer musculação uma vez na semana.